Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarque e eu estou aqui para resolver mais um exercício. Vamos lá. Exercício 7. Ele propõe para você escrever um programa que leia dois números reais, um para o peso e o outro para a altura, e calcule o MC utilizando esses dois dados e apresente na saída padrão a classificação de acordo com o exemplo abaixo e com a tabela no próximo slide. Então, basicamente, a gente vai calcular o IMC. Podem ver aqui que eles têm dois dígitos de precisão. A entrada, vamos falar aqui um peso normal, uma altura normal, né? Normal para dar um IMC normal, no caso. Então, quando eu coloco aqui esse peso e essa altura, nós vamos calcular o IMC e vai ter que sair aqui de acordo com a tabela. Pesquisando na internet, vão encontrar tabelas como essa. Essa tabela ela tem um pequeno erro, que é já que nós estamos utilizando dois dígitos de precisão, então aqui, neste momento, quando ele for, tá vendo aqui, ó, 24.9 e 25. 24.91 não está em nenhum desses dois, então ele meio que não vai ser considerado. Então, vamos acabar utilizando essa tabela aqui feita, que fala o quê? IMC, quando o IMC for menor do que 18,5, vai ser muito magro. Quando ele for maior ou igual a 18,5 ou menor do que 25, ou seja, estiver entre esses dois, ele vai ser normal. Quando ele for maior ou igual a 25 e menor do que 30, vai ser sobrepeso e assim por diante. Ou seja, aqui ele consegue englobar todos os pontos, as casas decimais dos números que tem entre esses números. É basicamente isso. Vou dar um tempo aí para vocês tentarem resolver. Tá aqui a tabela, né? Mas vou dar um tempinho aí para tentarem resolver, pensarem na solução, algo do tipo. Espero que tenham pausado aí, então vou continuar. Basicamente, vamos ter duas entradas, dois números reais, e o cálculo nós podemos fazer dessas duas formas, que é o IMC igual ao peso sobre a altura vezes a altura de novo, ou então IMC igual ao peso vezes a altura ao quadrado elevado a 2. E vamos utilizar uma estrutura condicional do if e else, ou então se não, em pseudocódigo. Primeiro vou dar a solução em pseudocódigo. Vindo aqui, algoritmo, exercício 7, disciplina algoritmos e programação. Lembrando que isso aqui é um comentário, não faz nenhuma alteração no código. Aqui, a partir da declaração das variáveis, temos três variáveis declaradas, que é o peso, a altura e o IMC, ambas do tipo real. Aqui vamos começar a escrever o código. Que é início, escreva, digite o peso, leia peso. Escreva, digite a altura, leia a altura. E aqui o cálculo do IMC, né? IMC recebe peso sobre altura vezes altura. Então essa parte aqui, nas outras aulas, já fizemos coisas parecidas. Aqui ele vai apresentar no terminal, digite o peso. E aqui ele vai ler o que você digitar e colocar na variável peso. E aqui no IMC ele vai fazer o peso sobre a altura vezes a altura. Temos essa forma de resolver o problema, que é o que? Se IMC for menor do que 18,5, então ele escreve muito magro. Fim se IMC for maior ou igual a 18,5 e IMC for menor ou igual a 24,9, então escreva normal. Vocês podem ver que eu estou utilizando o exemplo da tabela aqui, ó, desta tabela aqui. Então, escreva normal. Se IMC for maior ou igual a 25 e IMC for menor do que 29,9, então escreva sobrepeso. E assim até o final. O que acontece? Essa aqui é para demonstrar que pode dar problema, não é? Como exemplo que eu falei, se utilizarmos aquela tabela de antes, pode dar um número entre 24,9 e 25, e assim ele não vai entrar em nenhum desses dois ifs. Isso pode dar problema.
E outra coisa é que essa forma ela não é otimizada, ela não é a mais otimizada para este problema. Por quê? Se o IMC for esse, de 18,5, ou seja, for menor do que 18,5, ele já vai escrever muito magro, porém o programa não vai finalizar. O programa vai continuar verificando se o IMC está dentro desses outros intervalos. Isso deixa o programa menos otimizado. Não é uma forma muito boa de se fazer este problema. O que acontece? Temos essa outra forma, que é melhor. Pode-se dizer que é melhor, né? Mas aqui, ó, vocês podem ver que ainda continuo utilizando os outros valores da tabela, daquela outra tabela, não é? Porém, eu vou explicar aqui e mais para frente eu mostro a melhor forma. Enfim, a estrutura base que temos é o se o IMC for menor do que 18,5, então escreva muito magro. Se não, se IMC for maior ou igual a 18,5 e IMC for menor ou igual a 24,9, então escreva normal. Se não, e assim por diante. Ainda estou utilizando os valores daquela outra tabela e pode ver que também cria um intervalo entre 24,9 e 25 que não é englobado nessa forma, fazendo com que o programa possa dar errado. Enfim, essa é a forma de finalizar, né? O finalzinho do programa, escreva obeso grau 2, se não, escreva obeso grau 3 ou mórbido, fim si, fim si, fim si. Esses fim si, quando não existe o sinão, ele acompanha o si, como vocês podem ver aqui. Mas, se existe o sinão, ele vai acompanhar o sinão. Então, esse fim si acompanha esse sinal aqui é acompanhado por esse fim si e assim por diante. Essa daqui seria a forma correta a se fazer. Não correta, mas mais otimizada no caso. Na verdade, seria correto mesmo, porque aqui ele tem uma grande falha no programa. Enfim, se IMC for menor do que 18,5, então escreva muito magro. Se não, se IMC for menor do que 25, então escreva normal. O que acontece? Nós já sabemos que ele não é menor do que 18,5. Então, quando checo se ele é menor do que 25, ele vai checar se ele é menor ou se ele é maior ou igual a 18,5, se está entre 18,5 ou 25, menor do que 25. Sim, não estou contando com 25. O 25 ele só é contado aqui, se o IMC for menor do que 30, para descrever sobrepeso e assim por diante, até o final. É desse jeito que eu fiz o que é proposto, a solução desse exercício em pseudocódigo. Nós vamos rodar aqui para ver. Vocês podem ver que está desse jeito final, né? Quando eu rodar o algoritmo, digite o peso, botar os mesmos exemplos que tem lá, 62,50 e 1,72. Pode ver que isso aqui deu um IMC normal. Então, tudo certinho, tudo tranquilo, sem nenhum grande problema. Enfim, voltando aqui para o slide, vou apresentar a solução em C. A solução em C, de sempre, né? Hashtag include stdio.h, int main, float peso, altura e IMC, declaração dessas três variáveis do tipo float, ou seja, real, printf peso, scanf, lendo e colocando o conteúdo na variável peso, a mesma coisa com a variável altura. E aqui ocorre o cálculo do IMC. Temos aqui IMC igual a peso sobre altura vezes altura, ou a outra forma de calcular, né, seria colocando a biblioteca math.h e utilizando a função POU, que é a função de potenciação. Então fica IMC igual a peso sobre POU altura, vírgula 2, ou seja, elevando a altura ao quadrado e dividindo o peso por esse resultado aqui. Temos aquela forma, temos como fazer aquela primeira
forma do IMC lá, que seria if, no pseudocódigo no caso, que seria if IMC menor do que 18.5, printf muito magro. Se IMC for maior ou igual a 18.5, etc. E continua por aí. Mas já sabemos que não é otimizado. E novamente utilizando a antiga tabela, no caso aquela tabela que dá um erro, pode dar um erro no seu programa. Enfim, vindo aqui para a solução, a melhor solução possível para o programa, temos if IMC for menor do que 18.5, printf muito magro. Else, if IMC for menor do que 25, pode ver aqui que ele já sabe que não é. Se ele entrar para cá, ele já sabe que não é menor do que 18.5, então só pode ser 18.5 para cima. Se estamos checando se é menor do que 25, então estamos vendo se ele está entre 18.5 e números menores do que 25. E isso ocorre, esse laço aqui ocorre, essa verificação vai ocorrer até entrar em algum valor desse. Se não entrar, é porque ele é obeso de grau 3 ou mórbido, ou seja, maior ou igual a 40. E aqui embaixo retorne zero. Indo lá para o online GDB, o compilador em C online, né? Temos aqui, vou aproximar um pouquinho, o mesmo programa que eu escrevi lá, tudo certo. Vamos rodar aqui, peso 62.50, 1.72. Pode ver que deu normal. E vou utilizar aqui a biblioteca met.h como exemplo, comentando aqui. Se eu rodar e fizer o mesmo cálculo, 62.50 e 1.72, normal também. Podemos até checar outros valores, como exemplo, voltando aqui ao cálculo anterior, nós sabendo que quanto maior o peso que estiver aqui, maior o IMC vai ser, não é? Então, ainda utilizando a altura 1,72, nós podemos aumentar o peso e botar 80 quilos, por exemplo, e continuar tendo 1,72 de altura, sobrepeso. E podemos, sei lá, exagerar, voltando para 500 quilos e 1,72 de altura, dá obeso grau 3 ou mórbido. E é isso. É basicamente isso a resolução desse exercício. Valeu!